Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vai falar sobre intolerância à lactose. E para falar deste assunto, convidamos a doutora Isabel Costa, naturologista e aconselhadora alimentar, também autora do livro Pela Nossa Saúde. Doutora Isabel Costa, o que seria a intolerância à lactose? Ora bem, a intolerância à lactose é a incapacidade do nosso organismo de digerir a lactose, que é o açúcar do leite. E isto pode ser derivado à ausência das enzimas ou quantidade insuficiente das mesmas no nosso corpo. Isto normalmente acontece ou logo nos primeiros dias de vida do bebê, ou nas fases muito precoces em que a criança possa ter uma diarreia infecciosa, ou entre os 2 anos e a idade adulta. Isto porque, na realidade, a maior parte das pessoas não têm esta enzima, que é a lactase. Deixam de a ter a partir da infância. Por exemplo, os orientais, pouquíssimos têm, 98% das pessoas não têm. No mundo ocidental, mesmo assim, há uma percentagem maior, contudo, uma grande parte das pessoas não digere a lactose, portanto, tornam-se intolerantes. E isto causa vários tipos de problemas e de sintomas. Como é que ela se manifesta, então, doutora? Manifestam-se com diarreias, gases, flatulência e até vômitos. E que alimentos devemos evitar, então, para que aconteça essa intolerância, para que ocorra isso? Bom, evitar completamente, de facto, é o leite, não é? Mas também os lacticínios. A maior parte das pessoas também não os digere muito bem. E há muitos outros produtos que podem substituir o cálcio. É claro que hoje em dia há uma grande propaganda relativamente à questão da osteoporose e do consumo de leite, mas de facto muitos estudos têm sido feitos, inclusivamente há um livro extremamente interessante, que é de um médico que se chama Raphael Noguet, que ele pertencia, não sei se ainda pertence ou não, à Organização Mundial de Saúde, e escreveu um livro interessantíssimo que se chama O Leite que Ameaça as Mulheres. E neste livro ele fez um estudo comparativo sobre a relação do consumo do leite e dos lacticínios e o cancro da mama, por exemplo, a nível mundial. E também mostrou que os países onde se consome mais leite são aqueles em que os níveis de osteoporose é mais elevado. Portanto, na realidade, está furado, não faz muito sentido. E, aliás, ao longo da história da humanidade, nunca se consumiu tanto leite como nos últimos anos. É uma indústria que teve um boom muito forte, que tem uma força muito grande a nível económico, não é? Mas realmente não é o alimento mais indicado para o ser humano. Aliás, é muito interessante que nós, se imaginarmos, por exemplo, uma mãe a amamentar um bebê, é uma imagem muito linda, muito terna, não é? Se virmos uma vaquinha a amamentar um bezerro, também. Mas se virmos um ser humano a ir mamar o leite da teta da vaca, já nos causa horror, não é? Já não dá, não é? Mas não nos causa horror beber o leite do pacote. A origem é a mesma, é a vaca. Ou seja, não é? Portanto, só isto já dá para perceber que alguma coisa não está bem. E além disso, o ser humano é o único mamífero que bebe leite no estado adulto. Nenhum animal na natureza bebe leite. Mesmo os animais em casa, às vezes os cães e os gatos, bebem porque as pessoas lhe dão. Porque não é um alimento que instintivamente o animal vá procurar. Ou seja, então o leite, ele é aconselhável então até certa idade, e o leite materno. O ideal é o leite materno, sem dúvida que sim. Isso não há é inquestionável. Não há questões disso. E no caso Exatamente. Em bebê e criança que não pegam a mama, não conseguem aderir o leite materno, é aconselhável o leite mesmo de vaca? Não, se houver uma intolerância à lactose, terá que ser um leite sem lactose, de qualquer maneira, não é? Qual que seria então? De soja? Isso, há marcas de leite mesmo, sem lactose. Eu não aconselharia um leite de soja para uma criança de tenra idade, embora possa ser consumido, mas não aconselharia. Há outras alternativas muito mais saudáveis, nomeadamente o leite de amêndoa, que pode ser feito em casa, não é o leite de pacote, é o leite de amêndoa feito em casa, que é excepcional. A amêndoa é um dos alimentos mais ricos em cálcio, tem muito mais cálcio do que o leite.
Tem mais de 200 miligramas de cálcio por cada 100 gramas, enquanto que o leite tem 132. E a pessoa pode fazer o seu leite em casa. O que é muito importante é colocar, eu posso deixar aqui, digamos, a receita do leite de amêndoas, Que a doutora deixasse, porque é extremamente simples. A pessoa deixa, por exemplo, 10 amêndoas com casca, ou sem casca, como desejar, de molho toda a noite. De manhã escorre essa água, coloca numa máquina de fazer batidos, não é? Deita 2 chávenas de água mineral, tritura e coa. Está pronto a beber o leite de amêndoas. Portanto, é facílimo. Agora, e pode servir a crianças a todos. Pode servir a crianças, a adultos. Não dá diarreia, não dá problema nenhum. O único problema é se houver alergia à amêndoa, mas isso é como qualquer alimento, não é? Obviamente, há imensos alimentos que são bons, são saudáveis e há pessoas que têm alergias específicas. Portanto, essa é a única condição. Mas, obviamente, que isso só descobrindo se a pessoa tem alergia ou não. Bebido assim, num estado puro, é um pouco amargo, porque a amêndoa é amarga, não é? Mas as pessoas podem adicionar vários tipos de outros ingredientes que são bons também. Sabor, né? Por exemplo, podem adicionar tâmaras, podem adicionar um pouco de cacau em pó, mel, canela, portanto, ameixas, por exemplo, no caso até de prisão no ventre, podem deixar 2 ameixas de molho também durante a noite e de manhã ao triturar as amêndoas, triturar as ameixas também. Portanto, há muitas formas de utilizar. Este leite depois pode ser amornado, apenas, não fervido, para não eliminar as propriedades benéficas da amêndoa, apenas amornar, de preferência nunca ir além de 40 graus, e pode ser bebido assim, pode ser adicionado a cereais, um leite também pode ser adicionado a bolos, portanto, é extremamente benéfico para a saúde. A amêndoa, como todos os outros frutos oleaginosos, para nós podermos assimilar os seus nutrientes, devem sempre ser colocados de molho. E a razão para isto é que eles têm naturalmente inibidores de enzimas. E quando são colocados de molho, eles perdem esses inibidores de enzima e nós podemos assimilar. Essa água, sim, essa água deita-se fora e depois coloca-se água mineral. Portanto, 8 a 10 amêndoas de molho toda a noite. De manhã escorre, coloca na máquina, 2 chávenas de água mineral, triturar, coar e beber, ou então adicionar outros ingredientes. A polpa que sobra desse leite de amêndoas também pode ser aproveitado. Pode ser adicionado a cereais, a iogurtes, a bolos, portanto tudo é aproveitado, não há um desperdício. Olha, interessante. E é muito mais saudável do que se as pessoas comprarem o leite de amêndoas já pronto, em primeiro lugar, porque tem açúcares adicionados. Em segundo lugar, é caríssimo. É um leite que custa mais de 3 euros por litro. Mais de 3 euros por litro. Portanto, é extremamente caro, não é? E assim fica, além de ser económico, que até é muito mais económico do que comprar leite normal de pacote. 8 ou 10 amêndoas. Não é muito, não é? E está sempre disponível. Não se estraga, as pessoas ainda podem guardar 2 dias no frigorífico. Portanto, é realmente uma excelente... Pode fazer uma quantidade maior. Sim, mas não fazer mais, não guardar mais do que 2 dias. Pode só fazer 2 dias. 1 litro e deixar para tomar no dia ou no dia Exatamente. É extremamente benéfico. Em relação à questão do cálcio também é muito importante. Há muitos alimentos, além da amêndoa, que são ricos em cálcio, por exemplo, o caso dos brócolos, das couves, que têm uma biodisponibilidade, ou seja, a absorção desses nutrientes no nosso organismo, entre 52% a 59%, ao passo que o leite tem apenas 32%. Às vezes há alguma polémica em relação à questão da biodisponibilidade do cálcio, porque há alguns alimentos de origem vegetal que são muito ricos em ácido oxálico e que depois não permitem a absorção do cálcio. Isso, por exemplo, é o caso dos espinafres. Mas não é o caso de todos os alimentos vegetais. Como eu digo, o caso dos brócolos tem mais de 50% da absorção de cálcio do nosso organismo. Portanto, são extremamente benéficos. Além de que os cálcios os brócolos têm também propriedades anticancerígenas, portanto, está mais do que provados os benefícios dos brócolos. Mas neste campo realmente temos os brócolos, as couves, temos também algumas leguminosas, embora as leguminosas devam ser consumidas com mais ponderação, porque também têm ácido oxálico, mas mesmo assim é muito melhor absorvido o cálcio das leguminosas do que do caso dos espinafres. Esse ácido oxálico que a doutora diz, qual que é o
O que ele prejudica na saúde? Uma das coisas que é preciso cuidar é porque em excesso ele causa cristais que se podem vir a formar pedras nos rins. E além disso também faz eliminar o cálcio do nosso organismo. Portanto, alimentos ricos em oxálito, como é o caso dos espinafres, o ruibarbo e inclusivamente as alfaces também. E no caso das alfaces, quanto mais escuras, melhor. E aí tem menos ácido oxálico. Também se deve evitar o talo da alface, que é onde há uma concentração maior. Também pode-se comer mais alface do que espinafre, mas convém eliminar o talo por esta razão e preferenciar as alfaces mais escuras. No caso, então, do brócolis, ele, por ter bastante cálcio, substituiria, então, no caso, para a osteoporose? A propaganda diz que o leite é bom para evitar a osteoporose. Se comesse mais brócolis, isso serviria? Não, na medida em que tem que haver o equilíbrio da situação. Portanto, não há um único alimento que seja o que vai ser a panaceia para qualquer situação, não é? Portanto, seja o que for, há coisas que devem ser evitadas e há outras que devem ser consumidas no seu global, porque é uma alimentação equilibrada e alcalina que nos vai ajudar, porque a questão da osteoporose tem a ver com vários fatores. Uma delas é realmente a acidez do nosso organismo e o cálcio, o nosso sangue tem que ter um determinado pH e não pode oscilar muito, tem que estar entre 7,35 e 7,45. Portanto, quando oscila muito, o corpo, que tem uma sabedoria inata muito profunda, vai tentar reencontrar o equilíbrio e vai fazê-lo retirando cálcio dos ossos, porque o cálcio é alcalino e estabiliza o pH. De modo que uma alimentação muito ácida, por exemplo, na qual exista muita proteína animal, e sobretudo o caso da carne, que é muito rica em ferro, o ferro vai eliminar cálcio dos ossos. Já os vegetais, que são ricos em magnésio, vão ajudar a fixar o cálcio nos ossos. Portanto, há toda aqui uma panóplia de situações, não é apenas um fator. E a acidez do organismo deve-se à má alimentação, ao tabaco, ao álcool, à poluição, às nossas próprias emoções e pensamentos negativos, que acidificam o nosso organismo profundamente. Por exemplo, uma pessoa que esteja sempre com muita raiva, muito ódio e muito ressentimento, o corpo dela é um poço de acidez. E isto danifica vários tecidos do nosso organismo, não é? Portanto, há uma panóplia de situações, não há nem um alimento único prejudicial, nem um alimento único benéfico. É todo o conjunto das situações e é isso que é muito importante nós vermos sempre em tudo. É o total. A soma de tudo. Exatamente. O que é que está a preponderar ali. Exatamente. Agradecemos a presença da doutora Isabel Costa no nosso programa. Estaremos de volta com Intolerância ao Glúten às 18h45. Esperamos por si. Até lá. O programa Ciência e Saúde tem o apoio World Print, brindes e publicidade, amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, IAC, Academia Internacional da Consciência e revista Zen Energy. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.